Recentemente foi anunciado, ou melhor, anunciado já foi faz uns anos, mas só foi revelado agora o primeiro vislumbre do remake de Hokuto no Ken, Fist of the North Star, ou O Punho da Estrela do Norte, chame como quiser. E assim, toda temporada de anime tem aquela obra que é muito antecipada pela própria fandom, que anseia ver as páginas estáticas e preto e branco em movimentação, som e cor em uma animação, e no fim acaba por se decepcionar só pra perceber que era melhor ter deixado a obra quieta e nem era bom ter tirado a história do formato de mangá. Geralmente isso pouco me importa, não me incomoda tanto, dado o fato de que eu raramente assisto animes. Tem que ser algo bem diferenciado ou uma obra que eu gosto muito tá sendo adaptada. Desde a infância e adolescência o que eu sempre gostei mesmo era de ler mangá, e eu já falei disso algumas vezes no canal. Ou seja, qualquer obra mal adaptada pra mim passa batido e eu encaro como só mais uma tentativa falha de algum estúdio medíocre. Mas dessa vez é diferente, dessa vez é bem diferente. Ainda não fiz um vídeo dedicado inteiramente a Hokuto no Ken, mas qualquer um que é mais antigo no canal já me viu mencionando aqui e ali que Hokuto no Ken não é só uma obra que eu gosto. Hokuto no Ken é a obra que eu amo, é o meu mangá favorito. Os personagens, as lutas, a filosofia por trás da história são, pra mim, a maior obra-prima desse formato de mídia, e nada e nem ninguém vai reproduzir algo à altura. E eu tô literalmente vendo os caras destruindo a minha obra preferida diante dos meus olhos. Tá, pode ser até um pouco de exagero. Cheguei a fazer até um post na aba comunidade, mas não contente com isso, eu tô aqui pra fazer um vídeo a respeito. E olha que eu odeio fazer vídeo falando mal de qualquer coisa, não é o objetivo do canal, porque aqui eu tô pra falar de mangá de porradaria, falar do que eu gosto. No entanto, se tem um nicho que sofre com adaptações péssimas, são justamente esse nicho de mangá de artes marciais, porradaria e tudo que envolve esses elementos. Hokuto no Ken não é o primeiro e nem vai ser o último, e hoje a gente vai falar sobre isso. Mais do que falar do porquê que essas adaptações são ruins, eu não tô aqui para falar da técnica de animação e coisas do tipo, mas é mais sobre o que isso gera, as consequências e o efeito em cadeia desse tipo de adaptação. Não é que Baki, no caso, o mangá, seja bom. Baki é perfeito, pelo menos se o assunto é luta, e só luta. Vai ser difícil achar alguma obra que se equipare, principalmente porque o que é o mais chamativo em Baki não é só a luta pela luta, mas a criatividade e o hype que cada uma delas gera. É torneio com os caras mais sinistros do mundo das artes marciais. Depois do nada, 5 prisioneiros do corredor da morte chegam no Japão pra cair na porrada com a galera. É torneio na China e até na prisão. E quando já não tava bom o suficiente, vem até o Homem das Cavernas pra descer o soco nos caras. O ápice é sem dúvidas a luta entre pai e filho e posteriormente o arco do espadachim mais insano que eu já vi. É arte marcial pura, é exagero, é violência desenfreada, e aí você vai pro anime, não é nem metade do que isso daqui é na obra original. Aliás, não tem 1/3 do que é a obra original. Eu sei que a maioria só conheceu Baki por causa desse anime da Netflix. Eram poucos que conheciam a obra antes disso, e justamente aí que começa o problema pra mim. Baki só tem luta insana, a fluidez e a coreografia do mangá estão em outro patamar. E aliado a isso, você tem os designs absurdos que o Tagaki faz, em questão de detalhismo dos músculos do personagem e tudo mais. O anime não tem nenhum dos dois, ele não passa a fluidez das batalhas, a real é que tem muita coisa que nem é animada direito, e os designs são completamente destruídos. Beleza, é óbvio que quando você vai adaptar uma obra extremamente detalhada como essa, você tem que simplificar os designs para não ficar tão complicado de animar, mas chega a doer quando você vê a diferença absurda de um para outro. Pega de exemplo, sei lá, o Kakukayo do mangá e do anime. No mangá ele é cheio dessas rugas, a pele dele é quase quebrada de tão velho que ele é, enquanto no anime você não tem essa mesma impressão, tá? Ele é velho, mas não passa a mesma impressão que o mangá passa. Agora pensa que é isso que a maioria das pessoas tem como referencial do que é Baki. Para a maioria, essa não é uma série lendária de mangás sobre o garoto que almeja vencer a criatura mais forte do mundo enquanto debate as inúmeras filosofias do que abrange o mundo das artes marciais. Para a maioria, Baki é um anime de lutinha bem mediano, para não dizer ruim, exagerado e bobo. Foi esse anime que fez com que Baki ganhasse uma popularidade absurda nos últimos anos, mas foi ele que manchou a obra pra muita gente também. Eu já conheci gente que, por ter como referencial o anime, acha que Baki é por natureza uma obra com lutas enroladas e mal coreografadas. E essa é uma constante que eu acho que é a mais nociva nessas adaptações, o fator de manchar uma obra por conta de uma adaptação ruim. Não tô dizendo que Baki é uma obra odiada, e nem mesmo que o anime é completamente descartável. Pelo contrário, Baki furou muito a bolha, muita gente ama inclusive esse anime, mas de forma alguma ele passa a mesma emoção que o mangá. Pega Baki vs Yujiro, essa é uma das maiores lutas dos mangás, o ápice de Baki. Essa inclusive é a minha luta favorita
de todas as obras. E no anime é sem sal, é qualquer coisa, parece só mais uma luta aleatória. Mesmo repetindo e adaptando de forma fiel no que diz respeito à cadeia de eventos dessa luta, ela só parece fraca demais, sem emoção, sem alma. E como eu disse, eu não tô procurando aqui uma adaptação perfeita, algo que seja equiparável ao mangá, até porque isso é impossível, não vai existir, e nem sequer a proposta de uma adaptação em anime ser literalmente a mesma coisa. No entanto, a adaptação, na minha opinião, teria que fazer jus à obra original, e não faz. É meio óbvio, na verdade, é óbvio demais que Baki tem uma adaptação péssima. Talvez esse adjetivo, sem alma, sem qualquer tipo de esforço envolvido, seja o adjetivo que melhor define todas essas adaptações. Mas quando se fala em adaptações sem alma e sem vontade, Baki não tá sozinho nessa. Esse é um caso que me surpreende, dado o fato de que eu achei que era unânime a opinião de que a adaptação de Kengan Ashura no anime da Netflix era ruim. Só pra me ver surpreso, quando no meu post da aba comunidade, muitos de vocês disseram não considerar essa uma adaptação ruim. O considerado rival de Baki, isso é Kengan Ashura, é um dos meus mangás favoritos. Ele tá literalmente no meu top 3, que é Kengan Ashura, Dragon Ball e Hokuto no Ken. Mas diferente de Baki, que eu comecei vendo pelo anime clássico, e li o mangá quase que ao mesmo tempo que vi o anime da Netflix, Kengan só fui ver o anime muito tempo depois de já ter lido todo o mangá e aí já tá acompanhando Kengan Omega e as outras obras desse universo. Sempre ignorei o anime porque, como eu disse, eu não costumo ver anime e eu sempre tive um pé atrás com esse, dado a frustração que Baki já tinha me proporcionado. Daí, muito tempo depois, eu acabei vendo o anime e eu achei bem divertido. Exato, era só isso. Um anime bem divertido. E nada além disso. Como eu já disse, é mais do que óbvio que o anime não vai ser igual ao mangá em tudo, e nem é a proposta. Até porque são duas mídias diferentes. Mas Kengan, no caso o anime, quando você para pra analisar, é algo que parece sem alma também. O 3D não é um problema aqui, na verdade, pra luta e pra toda a parte técnica das artes marciais funciona perfeitamente. Certeza que se fosse um anime 2D seria igual a Baki, ou até pior, com pouca movimentação e luta de verdade. Mas esse mesmo 3D, na maioria das vezes, principalmente fora de embates, é muito esquisito. Só olhar as expressões faciais dos personagens que na obra original é tudo bem exagerado, inclusive essa é uma das marcas registradas de Kengan, são essas expressões faciais hiper exageradas e absurdas, e cheio de personalidade. E aí no anime parece que meio mundo tá morto já e não tem expressão facial nenhuma. E quando tentam emular essas expressões faciais do mangá fica bem ridículo. É tudo tão estranho. Kengan tem sim uma estética de estranheza ao redor da obra. Olha o elenco de lutadores desse negócio. Tem um cara com aparência demoníaca, literalmente. Um esquisito com um cara cheio de maquiagem. É um cara mais pálido que tudo. Outro que é mais gordo que tudo. Quando a estranheza não tá na aparência, é no comportamento. É médico psicopata, policial psicopata. A obra tem esse fator de esquisitice e estranheza que inclusive afasta muita gente, mas é claramente intencional, só pra destacar o quanto esse submundo das lutas é bizarro. Mas no anime essa esquisitice não parece ser proposital, parece ser só um colateral no fim da animação 3D, que embora funcione pra um anime de luta, não é o melhor 3D do mundo. No entanto, diferente de Baki, que eu acredito ser, de fato, objetivamente um anime ruim, eu não acho que esse anime seja puramente ruim, se analisado de forma isolada. Mesmo com vários problemas, eu acredito que parte do que eu enxergo de erros dessa adaptação pode muito bem ser só chatice minha, talvez porque eu goste tanto desse mangá, tenha lido ele inúmeras vezes até enjoar, e seja literalmente uma das minhas obras favoritas de todos os tempos. Talvez esse conjunto de fatores acabe me fazendo ter um rigor maior para analisar esse anime em específico. No entanto, que ele tem problemas, ele tem mesmo. Não é necessariamente sobre ele ser ruim, mas sim que ele poderia ser muito mais. As lutas são boas, não são tão boas quanto no mangá, mas são bem competentes. Parece que de fato você tá vendo uma partida de MMA pura ali na sua frente. Pelo que eu me lembre, ele não tenta mudar nenhum grande detalhe e a história segue como o mangá, sendo fiel nesse ponto. E ele, como anime de luta, se analisar a parte do mangá, é muito melhor que muito anime por aí. Eu só queria algo bem melhor, afinal, diferente de Baki, que é mais focado em luta e discussão sobre as artes marciais, Kengan tem sim a luta, tem a filosofia marcial, mas também tem todo o mundo bizarro ao redor e uma história que, em alguns pontos, chega até a ser complexa. Como eu disse, é um anime que tem um monte de problemas, é óbvio que não tá à altura da obra original, é óbvio que poderia ser muito melhor, mas até aí qualquer coisa poderia ser muito melhor. Dá pra você assistir, você consegue se divertir com isso, mas se você para pra analisar a obra original e o anime parece ser bem sem alma e bem sem graça.
No entanto, como se Baki, Kengan e uma série de mangás com esse foco em luta mal adaptados não fossem o suficiente, os caras resolveram mexer com o maior de todos, na minha opinião. Em 2023 foi anunciado que o Hokuto no Ken teria um remake do anime, demorou quase 3 anos até eles mostrarem qualquer vislumbre do que seria de fato essa nova adaptação. E bem, só pelo trailer eu já tenho trauma de Berserk de 2016 retornando. Eu não sei o que o pessoal acha exatamente sobre os animes de Hokuto no Ken, isso porque eu nunca parei pra ver eles direito. Esse é o nível do quanto eu realmente não sou habituado a ver muito anime, ao ponto de que nem da minha obra favorita eu me importo muito. Eu já vi o anime clássico de 86, mas eu não fui muito longe, chegando até mais ou menos o arco do Toki ali, então não foi tão longe assim. Eu não lembro de quase nada, mas eu sei que na época eu não achei lá grande coisa. Não era um anime ruim, mas era mais eu que achei entediante mesmo, e não gostei da mudança de design de alguns personagens. Não faço a mínima ideia de como a fandom de Hokuto no Ken enxerga esse anime, se o pessoal aí gosta ou se o pessoal desgosta, acha ruim. Aí tem os OVAs, que eu vi há muito tempo atrás também, eu não lembro de absolutamente nada, então não posso dizer se é bom ou se é ruim por si só. No entanto, mesmo que essas adaptações sejam inofensivas, medianas ou até boas, Hokuto no Ken é uma daquelas obras que eu realmente acredito que é extremamente difícil de fazer uma adaptação que honre o original, o mesmo nível de Berserk ou Vagabond. Pode não parecer, a real é que pra quem vê de fora, parece até fácil, já que pra muitos Hokuto no Ken é só sobre um maluco estourado de forte, batendo em um monte de vilão num cenário pós-apocalíptico, que não deixa de ser meio que verdade, mas está longe de ser o resumo do que é essa obra-prima. É até curioso porque, dada a influência que possui, Hokuto no Ken é uma obra hiper famosa e todo mundo pelo menos uma vez já ouviu falar aqui e ali, mas são poucos aqueles que realmente pararam pra ler a mesma. Isso acaba por incentivar na mente da maioria a ideia de que a saga do Kenshiro é só lutinha desenfreada, sem qualquer substância ou história real, o que não poderia estar mais errado. Hokuto no Ken tem um dos mundos mais interessantes que eu já vi em um mangá. Mesmo com o plot de um mundo pós-apocalíptico estilo Mad Max, que aparece em várias obras, cada elemento dessa obra aqui é muito único. E é óbvio, toda a mensagem, a filosofia, a reflexão em torno do Kenshiro, o que eu não vou me aprofundar aqui porque eu tô doido pra lançar uns vídeos de Hokuto no Ken, então eu vou falar mais detalhadamente nos vídeos. O ponto é que se você olha pra arte do mangá, já fica tenso de tentar adaptar. Olha pras lutas e fica mais tenso ainda. E quando você olha pra delicadeza de como os temas e a filosofia da obra são tratados, que vai além de um cara musculoso batendo nos outros, logo cai a ficha, do quanto é complicado adaptar esse mangá. Sendo assim, em nenhum momento eu esperaria algo perfeito, tão pouco que se aproximasse da obra original, porque pra mim é impossível chegar nesse nível. No entanto, algo minimamente decente eu esperava sim. Tá, uma série de mangás são adaptados para anime a cada ano, mas a gente tá falando aqui de um dos mangás mais influentes da história, e o que a gente vai receber é isso aí. Beleza que esse é só o trailer, só vimos pedaços do que vai ser esse anime de fato, mas só pelo trailer já dá pra ver o caminho a ser seguido. É óbvio que eles vão usar CG pra animar boa parte das lutas, mas se pra mim o CG de Kengan muitas vezes parece estranho, só de ver o trailer disso daqui, já dá pra ver que talvez nem as lutas nesse negócio se salve. O que mais me incomoda é justamente o fator já mencionado de que Hokuto no Ken é conhecido, mas pouco falado. A maioria das pessoas sequer leram a obra, depois de tanto tempo no escuro, sem conteúdo algum sobre a mesma, o que a gente vai receber só uma animação mediana pra ruim, que provavelmente vai me fazer ter mais vontade de ver o anime clássico do que sequer acompanhar esse remake. Pra piorar pra maioria das pessoas, sejam aquelas que conhecem, mas não leram, ou aqueles que de fato nunca nem ouviram falar do Kenshiro, essa vai ser a primeira impressão que a maioria das pessoas vão ter sobre essa história, sobre esse universo de Hokuto no Ken. Me deixa ainda mais triste, porque o pessoal vai dar as costas pra uma baita de uma história. Muita gente aí que inclusive gosta dos mangás que eu falei anteriormente, dos dois que eu falei anteriormente, de Kengan e de Baki, iriam adorar Hokuto no Ken. Afinal, ele também segue esse core de cara gigante, um batendo no outro, e é só luta, luta, luta e mais luta, mas ainda assim tem os seus momentos filosóficos, os seus momentos emocionantes e tudo mais. E tudo isso vai ser estragado por um remake sem alma, sem personalidade e com muita falta de vontade. Parece uma sina, perseguição ou maldição, chame do que quiser, mas esse tipo de obra, desse nicho de luta, quase nunca recebe uma adaptação minimamente decente. Eu sei que para fazer um anime existem diversos fatores, tanto de produção quanto mercadológico. Muitas vezes você pode sim ter problema na produção do negócio, coisa de prazo e coisa de incompetência por parte de quem tá fazendo ali a animação. No entanto, também tem aquele fator mercadológico. É óbvio que para eles é muitas vezes mais vantajoso fazer o básico e o simples e vai ter um retorno do mesmo jeito, às vezes nem fazer o básico e o simples, pois como eu mesmo disse nesse vídeo, Baki, por exemplo, teve uma adaptação péssima. No entanto, o mangá subiu num hype assustador. Esse mangá que nem era tão popular antes da adaptação aqui no ocidente, cresceu de forma assustadora, com o pessoal gostando tanto
tanto dos personagens, todas as lutas e tudo mais, mesmo com uma adaptação ruim. Ou seja, não foi tão ruim assim pra quem produziu a animação. Só foi ruim pra gente que é fã, que acaba se incomodando com isso, e muitas vezes pra própria obra, que, como eu disse, acaba sendo manchada pra uma parcela de pessoas. E aquilo, muitas vezes obras tão aclamadas, conhecidas, populares atualmente, acabam recebendo uma adaptação péssima. Então o que impediria Hokuto no Ken de receber uma animação também desse nível? No entanto, não deixa de ser cômico quando você pega Berserk ou Hokuto no Ken, e aí você vê que esses mangás que são lendários, que tem uma influência absurda, pô, Berserk não preciso nem falar, uma história que tem uma influência gigante no meio do Dark Fantasy no geral, e acaba influenciando coisas que são hiper populares atualmente. A mesma coisa com Hokuto no Ken, e essas obras acabam recebendo adaptações que não chegam nem em 1% do que é a obra original, sem personalidade, sem vontade, por fim sem alma. Ao mesmo tempo que, sei lá, o Isekai genérico da temporada tem uma animação muito melhor, muito superior, acaba sendo muitas vezes mais reconhecido do que esses que eu citei anteriormente. Como eu já falei, anime pra mim, na maioria das vezes, é irrelevante. O que eu curto mesmo é ler mangá. Justamente por não ter esse risco, você tá tratando ali do material original, no máximo que vai ter vai ser interferência de editor ou da própria editora que publica o mangá, fazendo pressão pro autor mudar algumas coisas aqui e ali, mas ainda assim é o mais próximo que você tem da visão original que o criador teve. E aí entra uma questão que muita gente fala, que eu meio que compartilho de algumas dessas opiniões, de que existem obras que não deveriam ser adaptadas. Pega um Vagabond aí, por exemplo, como que vai adaptar aquilo ali? É quase impossível você fazer algo que chegue perto de passar o sentimento que a obra original passa. E é que tal, o que é melhor? Tem uma adaptação em animação que muitas vezes vai chamar mais gente para conhecer a obra, mas que pode queimar essa mesma obra para muita gente, ou não ter nada disso e continuar com a obra original ali intacta? Eu acho que muitas vezes a segunda opção é sim a melhor. Enfim, esse foi o vídeo, muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Se você gostou, se inscreve aí no canal, deixa aí o seu like. Foi um vídeo mais curtinho, eu só queria comentar mesmo sobre esse remake de Hokuto no Ken, afinal não podia deixar de falar. Como eu já disse, essa daqui é a minha obra favorita dentre todas, e eu não acho que vai surgir alguma que vai sequer ultrapassar o sentimento que eu tive quando eu li a saga do Kenshiro. E aí eu acabo também me sentindo na obrigação, afinal tem quase ninguém que fala de Hokuto no Ken aqui no Brasil, assim como muitas obras que eu apresento aqui, né, quase ninguém fala. Mas não se preocupem, vídeos desse tipo aqui, né, mais diferentes do habitual que eu tô acostumado a fazer, principalmente mais curtos e mais simples, não vão se tornar o padrão, só quando acontecer alguma coisa muito específica, como foi o caso do anúncio desse anime de Hokuto no Ken. Nas próximas semanas a gente volta com a programação normal. É isso, eu vou ficando por aqui, valeu e falou!